A Elisa tá perguntando pra Malu quando é que ela descobriu que tinha dislexia. Esse é o papo que sempre rola, o pessoal fica assim. E que eu sempre faço as mesmas brincadeiras, inclusive. Não, porque dislexia, eu só vou explicar o que é para quem não sabe o que é. É um distúrbio de aprendizado. Então, hoje, muito se fala sobre TDAH, né? Que é a deficiência déficit de atenção. Né? Que a pessoa é mais hiperativa, geralmente ela não consegue se focar no negócio e tudo mais. Dislexia é outra coisa, mas é da mesma família, né? Então, a dislexia é como se eu tivesse... meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas conclusões de uma pessoa normal. Então, é uma ótima forma de explicar assim. Então, eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens. As desvantagens, eu falei. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em ler coisas muito complexas. Eu aprendo muito mais em forma de vídeo, de áudio, né? De uma conversa, de uma explicação mais... Porque embaralha as letras, embaralha as palavras? Eu leio errado, às vezes... Em vez de ser da esquerda para a direita, você dá umas puladas? Não, eu só leio e não entendo. Troca a letra. Troco letra. Quando eu vou escrever, eu troco eu erro, tipo, a forma de escrita. Sim. Erros, assim, normais, erros muito ridículos, que se eu ler, prestando atenção, provavelmente com distanciamento, eu mesmo vou dizer, nossa, mas escreveu tudo errado, sabe? E isso acontece muito. Mas não todos. Não todos. Não consegue pegar. Realmente a cabeça funciona de uma forma diferente. Até voltando quando a gente comentou do Enem, que a Malu fez o Enem 4 vezes. Por exemplo, no Enem tem aquela recomendação: leia a prova toda e depois resolva. A Malu nunca conseguiu ler a prova toda, porque demora mais pra ler também. Tanto que quem tem dislexia tem 1 hora a mais no Enem, se eu não me engano. Hoje tem essa política. Ou alguém pode ler as questões pra você. Tem algo assim hoje. A gente não sabia. A gente não sabia que ela tinha dislexia naquela época. Exato. Então, eu tenho algumas desvantagens, mas eu tenho algumas vantagens. Então, por exemplo, eu sou ótima em localização. O Bruno fala que eu sou um pombo. Se você me der... Mas isso é um elogio. Porque fica estranho, né? É que eu tenho que explicar, né? Parece que... Pombo? Meu Deus, ele chama ele de pombo. Não. É porque o pombo, ele tem um sistema de orientação muito sinistro. Tanto que o pessoal usava pombo nas guerras do passado. O que é isso? O pombo, ele sempre consegue voltar para onde ele nasceu. Então o pessoal fazia o quê? Imagina um batalhão saindo de um quartel. Aí ele pega um pombo que nasceu naquele quartel, leva até o combate e ele vai pedir reforço. Ele amarra uma mensagem no pombo, solta, o pombo vai voltar até aquele local. Então eu falo que a Malu é assim, você pergunta pra ela, pra onde tá o mar? Ela sabe. Em todo canto que ela tá. Lá, nesse caso. Você tá falando sério? Pode olhar aí no mapa aqui. E eu não combinei que eu ia perguntar, amor, vê onde é que tá o mar. Mas eu tava me orientando aqui agora, porque eu pensei, putz, a gente tá... Eu fiz assim, né? Ela é muito boa. E eu era... Vilela, eu era militar. Eu me orientava no terreno com bússola, com carta. Ela é muito melhor do que eu nisso. Muito melhor do que eu. Sim, bota no bolso. Boa de localização, né? A gente tava passando, eu falei, gente, a gente já veio aqui. Eu acho que eu vim aqui nesse restaurante e tal. Eu sempre que eu vou em algum lugar... Eu sempre sei voltar, então eu sou realmente boa. De caminho também. O Edu tá ali olhando, de caminho também. Porque o Marco tá pra lá. De caminho, eu sou muito boa. Por exemplo, em jogos de... quebra-cabeça. Você é bom em montar quebra-cabeça? Eu sou tricampeão do então, ABC. Aí pegou pesado, né? Mas uma pessoa era normal moleque, não era moleque. Assim. Tinha eu nem sabia que tinha isso, sério? Quando era criança na Grow, tinha nas bibliotecas. Caramba! Era em dupla. Achei que era uma piada isso. É verdade. Então, tirando você, eu sou boa. Não, mas nunca mais montei depois, só quando criança mesmo. Eu sou uma pessoa normal. Eu já montei de 5.000 e tal, porque eu gosto, né? E eu sou boa nisso. Sudoku também, ela é super boa. Mas eu tô tentando coisas mais úteis, porque isso tá parecendo só coisa inútil, mas... mas eu sou boa na fala, eu sou boa, né? Eu sou boa em me expressar. E, inclusive, o Bruno... Como que eu descobri que eu tinha dislexia? Agora, chegando na história da dislexia. Eu sempre tive essa dificuldade, né? Em prova, principalmente. E eu me senti uma pessoa inteligente, mas muito burra em algumas outras coisas. E o meu irmão, assim como o Bruno, é uma pessoa muito inteligente. Então, eu sempre fui comparada a ele, né? Irmã dele. Claro, irmão. E aí, vivi a minha vida toda estudando pra caramba pras provas e tirando 7. E o meu irmão não estudava nada, tirava 10. E ele foi assim a vida toda. Enfim, eu achava ele mais inteligente, eu mais burra, e era isso aí. E
aos poucos, né, eu fui lidando com essa questão. Eu sempre digo, né, que nós, como seres sociais, a gente se vira. Então, uma pessoa que é muito inteligente, ela usa essa inteligência a favor dela. Se a gente tem um pouco menos de inteligência, a gente usa outras coisas. Então, eu sempre fui mais... falava mais, né? Comunicativa, né? Engraçada. Nunca foi tímida? Nunca fui. Então, eu desenvolvi outras habilidades para poder compensar essa falta de inteligência. E aí, anos se passaram. Um belo dia, com 28 anos, ou seja, faz 4 anos isso, o Bruno estava lendo um livro que chama Davi e Golias. E nesse livro, ele falava sobre pessoas que tinham algum tipo de déficit de aprendizado, né? Dislexia, TDAH e tal. E aí a mulher falava que era interessante que as empresas conseguissem sempre ter alguém que tivesse algum tipo de deficiência de aprendizado. Porque essa pessoa ia... É como se ela... tivesse outros caminhos para resolver os problemas. Então, ela ia ser uma pessoa que ia ser diferente. Ela ia ter uma capacidade de resolver problemas diferente de uma pessoa normal. E aí, continua a história, amor. O Davi e Golias, ele não é um livro sobre distúrbios de aprendizagem. Ele é um livro que ele tenta focar naquelas desvantagens que todo mundo olha e fala, isso aqui é uma desvantagem, mas que, na verdade, podem ser vantagens. Até o nome, ele indica isso. É do autor Malcolm Gladwell, para quem quiser depois pegar o livro. É muito bom, eu gosto bastante desse autor. E o nome é Davi e Golias, porque quando a gente pensa no combate entre o pequeno Davi e o gigante Golias, a gente pensa, poxa, Davi estava na desvantagem. E aí muita gente que é religiosa fala, ele só venceu por conta da ajuda de Deus. Mas alguns pesquisadores israelenses falaram, olha, a história não é bem assim. Eles falaram, na região do combate, as pedras lá eram muito duras, eram muito pesadas. E o Davi era um fundibulário experiente, usava funda e era capaz de arremessar pedras a uma distância de 200 metros com precisão. Além disso, ele era muito ágil, enquanto Golias era um alvo estático, grande, pesado, com uma armadura pesada, pronta para o combate a curta distância. E ele talvez fosse um gigante mesmo. Mas vamos encontrar um motivo lógico para isso. As pessoas que são muito grandes, hoje, quase sempre elas têm um tumor na glândula pituitária. As pessoas são muito, muito altas, né? É uma causa comum para ter uma estatura maior. E dependendo do tamanho desse tumor, ele pode ocasionar uma visão ruim. Então era uma explicação do porquê o Golias podia ser muito alto, ao mesmo tempo que ele não enxergava bem, que ele tinha um escudeiro, que não era comum naquela época para um guerreiro de infantaria. Então, quando você olha essas informações, a desvantagem no Davi não é uma desvantagem. É quase como botar um sniper contra um gladiador. O sniper vai poder dar vários tiros antes do gladiador chegar perto. Okay. Então, o resultado o favorito não era o Golias, o favorito era o Davi. E aí, em um capítulo, ele fala de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela vai dar palestras falando sobre isso que a Malu disse, né? A importância de contratar pessoas que têm distúrbios de aprendizagem, porque esses caras vão ver a vida de outro modo, vão encontrar outras soluções. Se a gente for ver, né, quanto mais diversa uma organização, geralmente melhor. Porque se numa empresa todo mundo é formado em economia... É bom também? Na ponto genético também, mas pensando até em capacidade. Se todo mundo numa empresa é formado em economia pelo INSPER, todo mundo vai ter um certo viés. Você tem que pegar pessoas que são de fora, para que você tenha outras informações, né? Porque o mundo é complexo, o conhecimento é disperso pela sociedade, você tem que conseguir reunir. Um de 21, outro de 48, né? 46. Tá com essa também agora, né? 2 aninhos. E com backgrounds diferentes e tal. Isso exatamente. É muito bom. As ideias são diversas, fica mais completo. Só que quando ela foi dar essa palestra, ela foi para uma audiência diferente. Era uma audiência cheia de CEOs e de pessoas muito bem-sucedidas. E ela pensou, poxa, esses caras têm que contratar, mas vamos ver quantos deles têm esse problema, porque ela pensou, quase ninguém vai ter. E quando ela pediu para levantar a mão quem tinha algum problema de distúrbio, de aprendizagem, quase todos levantaram a mão. Ela falou, nossa, tem algo engraçado aqui. Aí o que ela viu? Que esses caras não conseguiam emprego quando eram mais novos. Porque eles não eram bons em redação, eles não eram bons em testes formais, então eles acabavam ficando sem emprego. Sem emprego, eram obrigados a empreender. E aí, vários empreendem, alguns vão dar certo, né? Eles vão crescer muito. E aí, esses caras só tinham ido empreender muitas vezes porque não conseguiam emprego. Que foi o caso, por exemplo, da Malu. Porque emprego formal, ela ia... Não, eu até consegui vários empregos, mas não eram empregos de carreira, né? Uma coisa tipo o que o meu pai, o que eu achava que era o sucesso, passar num concurso público. E eu nunca ia ser muito difícil para ela. Né? Provavelmente. Talvez conseguisse, mas ia ser muito difícil e doloroso o processo de conseguir. E aí, nesse livro, ele dava um teste de bolso
que tá longe de ser o teste adequado para diagnosticar a dislexia, porque é um diagnóstico, ele é multidisciplinar. É multidisciplinar. Depois você tem que passar num psiquiatra, num várias pessoas. São várias pessoas, psicopedagogo. Não é só um cara. Mas um profissional, ele vai ter, um cara acostumado com isso, vai falar, olha, só tem que fazer o teste para garantir, porque você tem realmente todas as características. E lá era um teste que o autor falava o seguinte, esse teste ele é ridiculamente fácil para crianças, mas ele é bem complicado para um disléxico. E quando ele deu as características da dislexia, eu falei, isso aqui é a Malu todinha. Eu falei, nossa, a Malu é disléxica e ela não sabia, nem eu sabia. Aí eu tava em casa lendo, quando ela chegou, eu falei com ela, amor, vou fazer um teste com você bem rápido, é simples. Daí eram acho que 4 perguntas. Eu fiz as 4, ela ficou perdida. Ela gabaritou ao contrário o teste. Né? Eu falei, você é disléxica. Daí ela falou, não sou. Como é que pode se eu fosse? Alguém ia ter visto. Eu falei, vamos fazer os testes que você é disléxica. Então, aí sempre que me perguntam isso, eu brinco. Eu falo, às vezes você só é burro mesmo. No meu caso, na inteligência limitada. Você é dislexo, Lênin? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque às vezes eu inverto visivelmente assim, eu inverto letras assim. Mas na hora de escrever ou ler? De tudo. Principalmente na hora de ler. Eu acho que o pai da Malu é essa. Meu pai é disléxico. Só que ele tá com 60 anos, né? É legal dizer isso. É mais comum em homens do que mulheres. É mesmo? Do que mulheres. Mas eu fui premiada. E tem um caráter genético. Então, meu pai, de fato, a gente tem quase certeza que meu pai é. E tem muita dificuldade, por exemplo, em aprender inglês. Eu só fui aprender inglês depois que eu fiz um intercâmbio. E mesmo assim, meia boca, né? Porque não eu tive que que ler. Eu sou péssima na escrita. E legenda? Eu só ouço. Legenda de filme. Legenda é uma bosta pra mim. Porque, na verdade... Você tá vendo a imagem e tá passando... Até muito tempo, até tipo uns 20 anos, eu odiava filmes legendados porque eu não entendia nada. E depois que eu fiz esse intercâmbio, eu comecei a entender muito, porque eu sou boa no listening, né? Eu entendo bem, entre aspas. Aí começou a desencanar. E aí o que eu vejo? Eu adoro o filme legendado, porque é muito melhor, trilha sonora, tudo. E eu entendo um pouco do inglês. E hoje eu percebo que eu pego metade na legenda, metade no inglês. Completa dentro da sua cabeça. Tanto é que, por exemplo, se eu for assistir um filme russo, não dá. Não consigo, eu não entendo nada. Série do Netflix que não é em inglês, Dark, que era em alemão. Não, eu tive que botar em português, gente. Não tinha condições. Conseguia. Eu falei, não, amor, eu assisti um episódio e falei, porque não só ler a legenda, nada. ela não conseguia. Eu não consigo. Então eu pego bastante de ouvido e bastante a leitura. E é normal, é uma das coisas que o dislexo tem, é dificuldade em aprender inglês. Eu não vou lembrar agora as perguntas, mas era tipo coisa assim, né? Palavras que rimam já tinha uma dificuldade. Fala gato, reto e rato. Qual que não rima aí? Tem uma diferença. Calma, gato, então, rato. Não é nem pra saber, mas vai ficar perdido. Porque eu não lembro agora o teste. E tinha uma outra coisa. Pois é, todas rimam. Mas vai ficar perdido. Que susto, velho! Caramba, o gato... Mas tinha um teste que era assim. Não, tinha uma também diferente. Tinha uma hora que ele falava assim, ó, disléxico. Se ele pega um texto e lê em voz alta a primeira vez, depois você fala, o que você entendeu desse texto? Eu não entendo nada. Ele não vai nem entender o que ele leu, porque ele leu para outras pessoas primeiro. Entendi. Tanto é que quando eu tenho que ler, por exemplo, a gente tá lá no podcast e tem um superchat, aí eu tenho que falar, né? Eu leio primeiro, aí depois eu leio. Porque senão eu não consigo ler direto. E aí assim. você vai pra sala de aula, pelo menos quando era pequeno, era assim. Olha, Bruno, lê em voz alta. Nossa. Esse trecho. Essa dica dela aí. Mas eu sou assim, disléxico é horrível. Mas eu sou assim mesmo. Eu tenho que ler, entender, pra depois poder interpretar. Senão eu não consigo interpretar. Ah, então eu não sou disléxico. É difícil porque eu já mim. leio direto, assim. A série não era alemã. Era alemão. Era alemão. Dark é alemão. É que eu falei russo, mas Não, ele falou alemão. Eu falei alemão. Ah, tá. Mas Enfim. tem... Pô, Netflix E foi tem assim série que a de gente descobriu. E quando eu descobri que eu era disléxica, muita gente tem um preconceito, muita gente tem vergonha. Pô, por quê? E pra mim foi tirar um fardo das costas. Porque eu falei, caramba, eu achava que eu era burra. E eu só tenho um problema, né? E aí foi melhor ainda, porque eu consegui focar no que eu realmente sou boa. E deixar de lado o que eu não era. Então, foi assim que eu comecei a ler os livros de putaria, né? Que eu falo. Porque eu falei, putz, eu sempre quebrei... eu quebrei a cabeça aqui pra poder ler essas coisas difíceis. Era ruim. Eu não conseguia terminar, não ia pra frente. Enquanto eu vou ler alguma coisa. Até existe sempre
uma mística, né? Quem lê muito fala, ai, livro ruim não presta para ler, né? Tem gente que critica. E tem gente que fala, toda leitura é válida. Eu sou a favor de que toda leitura é válida, porque eu vejo a diferença que faz em mim quando eu estou lendo, quando eu leio mais, porque eu escrevo melhor, falo melhor e etc. Todas essas coisas. Mas, por exemplo, para ela aprender, vídeo é muito melhor do que livro. Ela entende muito melhor, né? E hoje, com esse diagnóstico mais fácil, poxa, eu fico imaginando a diferença que teria feito na vida dela se quando criança já tivesse o diagnóstico, porque foi só depois de adulto. E tem gente que não vai ser a vida inteira diagnosticado, entendeu? Sim, tipo o meu pai, que só agora que foi entender que... Mas aí ele já tá aposentado, então faz pra ele. Já viveu a vida. Já se virou. Mas eu não tenho nenhuma limitação, assim, nada que... Tirando, né, algumas coisas que eu driblo, tipo isso, não leio uma coisa complexa, mas se eu quiser, eu leio, né? Demora mais tempo, mas lê. Demora mais tempo, mas eu também não preciso. Não preciso. Fala, Aline, qual foi o livro mais complexo que você já leu? Puxa vida, quando eu tava estudando teatro, Mr. Bufo foi difícil de entender. Cara, tem um livro aí que eu tentei ler de ficção científica de um chinês, velho. Nossa, mas eu também você foi longe. Não, em português, mas tipo... Cara, que confuso, Como é Sonhos de uma Noite de Verão também pra mim foi difícil. Sério? Shakespeare, entender. Não, era doido porque era uma invasão alienígena ele descreve de uma forma totalmente diferente um plano de invasão que acontecia num tipo de um teatro 3D que acontecia... Cara, um implante... Cara, sabe aquela... Quando você começa a não entender e vai pulando página e aí fica pior e você fala... Cara, eu cheguei no final e é isso. Mas será Faça um filme logo, pelo amor de Deus. Mas era bom? Cara, todo mundo falava que era bom. Então, como eu gosto de ficção científica e veio bem indicado, eu falei... você falou, eu devo ser burro, não tô entendendo. Porque eu leio muita ficção científica, mas aquele... Eu não... Porque é muito ritmo, né? Livro é ritmo. Você pega o ritmo daquele escritor, você vai embora. Ritmo os livros que eu leio tem ritmo também. Tô zoando. Mandou bem.